Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais esta conversa ao estirador. Eu estou aqui, o meu nome é Isabel Albergaria, estou aqui a convite da Secção Regional da Ordem dos Arquitetos, a quem agradeço muito o convite, na pessoa do seu presidente, o arquiteto Nuno Costa, e o tema da nossa conversa de hoje será em torno das estratégias para a valorização e gestão do património edificado nos Açores. E antes de entrar diretamente no tema de hoje, gostava só de lembrar que hoje é o Dia dos Jardins, foi o Dia Nacional, foi assim decretado pelo Parlamento Português, assinalando precisamente a data de nascimento de Gonçalo Ribeiro Teles, uma das figuras que mais pugnou pela questão dos ecossistemas e naturalmente dos espaços verdes de qualidade que trazem um ambiente de bem-estar para as comunidades. Nós precisamos também desse verde, embora nós hoje iremos falar mais de arquitetura. Mas a arquitetura também está inserida num espaço, num contexto, e muitas vezes num contexto também de natureza, num contexto verde. O que vamos então procurar refletir é sobre a importância desse património edificado enquanto um ativo económico e cultural com um potencial estratégico extraordinário para o desenvolvimento da região, porque é uma parte integrante da construção dos nossos valores identitários, culturais, estéticos, ambientais. É também um atrativo turístico, enfim, um eixo de desenvolvimento que não pode ser descurado. Por isso vamos pensar, temos que arranjar formas mais colaborativas e intersectoriais de pensar estrategicamente o património edificado nos Açores. Conosco, para abordar esta questão, estes tópicos, tenho dois convidados, o arquiteto Louis-Pierre Bellec e a doutora Mariana Pacheco, que está em representação do Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais, que por questões de agenda não pôde estar presente. E vamos, como ponto de partida para a nossa reflexão, pensar que o ICOMOS determinou, o ICOMOS, que é portanto, o instituto que está associado à Unesco para a proteção do património cultural e natural, determinou que este ano que decorre, 2023, o lema será Património e Mudança. E achei que isto era interessante porque precisamente o nosso ponto de partida vai ser aqui o trabalho do arquiteto Louis-Pierre Bellec, que se intitula Reoccupying Ruins in the Azores, Shifting Spaces, Materials and Culture on the Island of Terceira and Graciosa. Parte de um trabalho de pesquisa que o arquiteto Louis-Pierre desenvolveu e que nós vamos ter aqui o gosto de ouvir um pouco as linhas gerais desse trabalho. Mas eu faço uma breve apresentação do nosso convidado, Louis-Pierre Bellec. É um arquiteto estagiário no Canadá, professor da McQueen School of Architecture da Laurentian University. Durante a sua carreira académica, completou um semestre na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, além de um semestre de estudos em Roma, e trabalhou em várias empresas de arquitetura canadianas e europeias. É um luso-canadiano de ascendência açoriana, salvo da Terceira e da Graciosa, e o seu trabalho de pesquisa para o mestrado centrou-se precisamente na procura de mapear estas ruínas e de projetar soluções de reutilização dessas estruturas. A doutora Mariana Pacheco é chefe de divisão de Património e Direção Regional da Cultura, licenciada em Urbanismo, tem um percurso profissional dedicado ao acompanhamento da elaboração de instrumentos de gestão territorial, em especial dos planos municipais de ordenamento do território, tendo posteriormente acompanhado a elaboração de planos integrados de regeneração urbana e sustentável. Foi membro do Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Grupo de Trabalho para a elaboração da Estratégia Açoriana para a Energia
2030, e contamos naturalmente também com a sua visão de dentro do sistema, não é? De dentro das estruturas da Direção Regional da Cultura, para nos falar um pouco destes tópicos e deste tema genérico acerca, portanto, do património. Do património edificado. Eu dava então a palavra, Louis Pierre, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigado ao senhor arquiteto, presidente da Ordem dos Arquitetos da Seção Regional dos Açores, e também da presença da doutora Mariana e da doutora Isabela, moderadora deste painel. Peço já desculpa para as minhas faltas linguísticas. Eu acho que eu consigo desenrascar, mas às vezes faltam um bocadinho as palavras, mas conseguimos chegar lá. Eu vou começar talvez com a apresentação breve do trabalho que fiz, que iniciou-se em 2016, e eu vou partilhar agora, para começar já. Então, já estamos. Pois, obrigado. O meu trabalho foi um trabalho que foi feito no âmbito da minha tese de mestrado em 2016. Eu fiz essencialmente um levantamento. Na altura, eu passei um ano nos Açores, um ano na Terceira e na Graciosa, para fazer um levantamento dos edifícios devolutos e em estado de degradação que eu encontrava nos caminhos, nas canadas, nas ilhas. E foi passeando essencialmente em cada canada, tirando uma fotografia ou as fotografias que eu podia destes edifícios, desde a mais pequena casa rural até as casas maiores, e bem como as ruínas de edifícios contemporâneos ou de projetos novos, e ruínas de projetos em cursos que foram iniciados e depois foram deixados. E eu acabei por criar, porque na altura, e ainda hoje, não há propriamente um documento ou informações quantitativas e qualitativas sobre a condição deste património em ruínas ou ao abandono. E criei uma ficha técnica da informação que eu podia ver desde a rua. Às vezes era possível entrar na propriedade ou conversar com as pessoas envolventes ao prédio, e foi criando um catálogo físico de 1.700 edifícios identificados na Terceira e na Graciosa, que localizei no mapa SIG, no qual foi possível identificar o grau e a repartição de degradação desses edifícios. Eu fui tirando algumas conclusões, que a maioria destes prédios, desses edifícios, eram casas de arquitetura popular. Havia mais casos de casas abandonadas nas freguesias rurais, e havia uma repartição uniforme ou coesa através às freguesias. Então, cada freguesia tinha as suas casas abandonadas, que sejam freguesias urbanas ou freguesias rurais. E faz uma breve parêntese. Este tipo de inventário existe em outros sítios, em outros países, de vários modelos. Às vezes existem em termos de inventários passivos, onde as pessoas do público vão acrescentando pontos no mapa de edifícios que identificavam, e outros mais ativos, que são geridos e criados pelas autarquias e entidades. Então, a seguir este levantamento, eu voltei ao Canadá e escrevi a minha tese, e o eixo da minha tese foi a recuperação
destas casas populares pela diáspora, sendo a geração dos imigrantes, a primeira geração de ter nascido no Canadá, ou por exemplo, no Canadá, e a segunda geração. Explorando e estudei a experiência migratória, sendo as práticas rurais que perduram no tempo nos países de imigração, bem como as práticas e expectativas contemporâneas urbanas que vão acumulando ao longo da vida. E imaginei este regresso e o diálogo que temos que haver entre o novo e o antigo, no imaginário e no espaço físico, em termos de materiais. E eu criei estudos de caso, que eram 6 casas com histórias inventadas que propunhavam maneiras de recuperar estas casas segundo os problemas e as complexidades e as potencialidades de um regresso dessas imigrantes pelas suas casas heredadas, às vezes eram herdeiros a voltar. E foi em novembro passado que tive a oportunidade de apresentar um trabalho na Conferência do Criador sobre o potencial destas casas do património a serem recuperadas para o turismo. E de uma maneira muito, muito simples, a ideia era de imaginar um modelo onde seria possível uma freguesia, ou a cada freguesia, recuperar 2 ou 3 casas e alugar estas casas dentro de uma rede à escala da ilha para os turistas. E houve uma análise dos alojamentos locais e de alojamentos de tipologias através das ilhas. Era possível ver que a distribuição destes alojamentos não eram através da ilha toda. Era possível ver também as tipologias mais tradicionais dos hotéis situados só nos centros urbanos, e nas ilhas rurais, como a Graciosa, é uma situação muito mais complicada. Também uma comparação entre o modelo Airbnb, que não é uma tipologia, mas bem uma maneira de alugar vários tipos de tipologia. Temos uma repartição mais igual ao nível da ilha. E voltando a esta ideia de saber que existem em cada freguesia casas que têm o potencial de serem recuperadas, e foi ainda mais uma vez inventando modelos de recuperação e explorando o potencial destas casas para acolher talvez menos a ideia do turista, mas dos residentes temporários que passam por as ilhas, que sejam residentes locais, turistas do estrangeiro ou imigrantes que regressam por períodos mais curtos no ano. E foi assim uma proposta de uma rede talvez mais sustentável, mais coesa ao nível da ilha e ao nível do arquipélago, para aproveitar o que é que temos, que são as nossas paisagens e os nossos ambientes rurais, porque eu roubo aqui uma frase do presidente da Câmara Municipal, da Câmara da Vila do Corvo, no documentário dos Malamanhados, que diz que o corvo não é só para ser visto, mas para ser vivido. E eu gosto muito desta noção, desta imagem, no senso do arquipélago, que os Açores não são só para serem vistos, mas para serem vividos. E eu acho que estas casas têm o potencial de criar uma experiência única, de uma maneira de descobrir as paisagens e a cultura também, porque estas casas são geradoras de muito da nossa cultura açoriana. E eu acho que eu falei muito, muito rapidamente, talvez mais do que costume. Eu vou parar
a apresentação e Muito talvez que é um ponto de partida. É um ponto de partida, nós vamos continuar a falar desse projeto fantástico e eu estava já diretamente para a doutora Mariana, colocando-lhe esta questão. Este é um trabalho de levantamento, de identificação de imóveis que estão desocupados, muitos deles em ruínas. Eu pergunto-lhe se vê que haveria aqui espaço para fazer uma espécie de atualização do inventário do património imóvel dos Açores. Sabemos que houve um trabalho de levantamento do património imóvel que foi financiado pela Direção Regional da Cultura e executado pelo IAC, mas já tem história, já tem mais de 20 anos. E essa é uma competência, naturalmente, é uma competência da Direção da Cultura, do Governo, os inventários. Não é? Cabe à Direção Regional fazer inventários do património imóvel. Como é que vê este trabalho? Como é que, de alguma maneira, poderia catapultar para uma solução não só de inventariação, mas mais do que isso, de gestão, de procura realmente de intervenção direta neste edificado e dar-lhe um uso, não é? Que não ficasse apenas também pela recuperação física. Mariana, está sem som. Peço desculpa. Sem dúvida, o inventário é uma ferramenta importantíssima de gestão dos bens, se bem que aquele inventário que fala foi feito com o propósito de selecionar outro tipo de património imóvel que não estas habitações rurais. Portanto, eu diria que estes dois trabalhos são complementares porque têm objetivos diferentes. O inventário que a Direção Regional terá adjudicado ao IAC terá sido focado noutro tipo de bens, porque esse era o objetivo da época e porque há que selecionar um grau de valor. Eu não estou a desvalorizar de maneira nenhuma a arquitetura rural, mas são propósitos diferentes e obviamente que o Estado, e neste caso a região, tem obrigações em relação à inventariação e à gestão do património cultural, mas temos de ter noção que esta não é uma obrigação só do Estado e da região, ou seja, isto, como falávamos antes da sessão, esta é uma obrigação de todos e um trabalho deste tipo implica uma complementariedade e uma interdisciplinaridade que obviamente pode ser concertada e de certo terá o apoio de várias entidades públicas, mas tem de haver um envolvimento não só da comunidade, mas dos profissionais das áreas, de outras associações e entidades, porque é um trabalho que nos cabe a todos, eu diria assim. Muito bem. Talvez, não sei se estarei errada, mas o inventário a que me referia também se orientou para esta tipologia de edifícios de património popular, de edificações populares. O que deixou de fora foi os edifícios em ruína. Portanto, aí foi uma opção dos seus autores não integrar as ruínas, mas aqueles edifícios que estavam intactos. Se calhar muitas destas ruínas hoje faziam parte desse inventário. Seria interessante cruzar, porque, com efeito, muitos desses imóveis que então foram selecionados para figurar no inventário acabaram por não ter um futuro muito promissor, acabaram por ser descaracterizados em alguns casos, ou por mesmo cair em ruína. Portanto, seria interessante, penso eu, fazer este cruzamento. E sem esquecer também que há que manter o registro atualizado dos bens, neste caso já dos bens classificados. Mas não vamos
não vamos entrar agora para os bens classificados, porque eu queria que o Louis Pierre nos explicasse um pouco melhor. Fiquei muito curiosa com esta ideia de que esses imóveis poderiam ter uma utilização turística. Pergunto-lhe, a utilização turística parece um uso bastante óbvio, não é? Até porque nós atravessamos uma certa fase de otimismo turístico, de aumento da procura, de aumento do reconhecimento do destino Açores, de muita intervenção, e esta é, de facto, uma dos perigos que nós também... É uma oportunidade, mas também é um perigo, porque isto pode corresponder digamos, apetites menos regulados e menos atentos às questões do património e mais à obtenção de lucros imediatos e mais fáceis. E se calhar também corresponde, muitos dos investidores têm um imaginário que não se coaduna com esta ideia de manter transformando um património herdado. Como é que vê esta situação? Os imigrantes seriam um público preferencial para a recuperação destes imóveis? A solução também que apontou de haver intervenções públicas por parte das câmaras ou das juntas e depois disponibilizar no mercado, de que forma é que vê esta solução possível? É uma grande pergunta porque, como a professora Mariana falou, cruza-se logo muita especialidade e muitas entidades e muitos pontos de vista e muitas pessoas nessa conversa. Mas em termos da recuperação das casas, temos sempre o ponto de partida que na maioria, são propriedades privadas com proprietários. Então é por isso que eu acho que muitas vezes um ponto de partida no diálogo que tem que se criar para falar desta recuperação pode ser sempre a diáspora, ou no mínimo no ponto de partida. Depois, é claro que a diáspora, os imigrantes, fazem parte do turismo, fazem parte desta energia, sempre fizeram parte de uma energia desta economia do turismo. Eu acho uma mais-valia de ter um turismo mais rico, culturalmente falando, aproveitando essas casas, aproveitando essas ligações que ainda existem, e depois pode também se criar, pode-se abrir esta porta e entrar na divulgação desta experiência destas casas para um público maior, turistas de fora, turistas estrangeiros, e também essa ideia da propriedade talvez mudar. Isto talvez é uma loucura de imaginar que a propriedade privada que tem proprietários privados pode ser transferida a uma entidade como uma junta de freguesia ou uma câmara municipal, para também tentar ter uma coesão nesta economia, porque o ponto de partida das minhas reflexões, eu uso muitos chapéus, eu tenho o chapéu de arquiteto, o chapéu de luso-canadiano, o chapéu de terceirense graciosense, e eu vou reagindo. As origens são da terceira e da graciosa, acertei, certo? E eu tento. Desculpa, temos um avião acima. Eu tento sempre imaginar, porque esta noção do turismo é verdade que é o novo ciclo da economia, talvez, mas eu tenho um contraste entre a terceira, por exemplo, que tem 2 cidades pequeninas, mas cidades, que pode acolher um impacto de um turismo maior do que a Graciosa, por exemplo. Então, de um lado, esta força do turismo que temos que tentar controlar e ter uma maneira cuidadosa de utilizar esta energia
porque nem todos os sítios podem aguentar, por exemplo, um cruzeiro de 10.000 pessoas. A Graciosa não pode. A Graciosa não pode. E uma freguesia rural não pode também ter um hotel 5 estrelas. Então é sempre este diálogo entre o que é que temos, essas ilhas exclusivamente rural, como a Graciosa, e as cidades, ou as ilhas maiores, que têm mais capacidade, e como encontrar uma maneira de distribuir isto de uma maneira sustentável. É sempre a ideia, voltamos a esta ideia da sustentabilidade, para não desfazer e depois daqui 10 ou 15 ou 20 anos chegar num ponto onde estamos talvez numa situação desagradável em termos ou económicos, ou cultural, ou de património. Ou de perda efetiva de um legado e de um património, não é? Que depois podemos vir a lamentar, porque aquilo que hoje se perde e que parece não ter valor, pode vir a ter valor no futuro. E acho que esta é sempre, aliás, a mensagem mais importante da sustentabilidade, que é um chavão que toda a gente usa, é a durabilidade, é a possibilidade de continuarmos a usufruir desses recursos. Mas essa questão que não se pode passar ao lado, não é? A questão da utilização turística, leva-me também aqui a colocar esta pergunta à Mariana Pacheco, exatamente para nos, enfim, dar um pouco a ideia sobre a sua visão do que podem ser as políticas patrimoniais, as políticas públicas para o património, e uma questão que me parece bastante óbvia, cada vez mais óbvia, que é o cruzamento entre o sector do património, ou o sector da cultura e do turismo. Haverá neste momento já algumas medidas, algum plano, alguma estratégia de articulação entre o sector da cultura e do turismo, que também preveja, como disse e bem, um certo envolvimento das pessoas, não é? Portanto, tem que haver também uma consciência coletiva, até porque o património é um bem coletivo, sobretudo aquele que está classificado é um bem coletivo. Mas a minha pergunta dirigia-se mais nesse sentido. Há perspectivas de políticas públicas intersectoriais entre a cultura e o turismo, ou isso ainda não está à vista? Não há, mas devia haver. Eu digo, esta questão da sustentabilidade associada ao património é uma temática muito recente, e enquanto há 30 anos atrás já falávamos de sustentabilidade turística associada à natureza, porque víamos que estavam a chegar turistas e que as nossas áreas naturais estavam em risco ou ameaçadas pelo turismo, e era urgente defendermos de uma forma sustentável a nossa natureza, deixando que os turistas também usufruíssem sem a estragar. Isto não aconteceu de imediato em relação ao património, e só agora é que começamos a sentir essa pressão da ameaça turística sobre o património. E eu acho que devemos aproveitar o facto de termos valor patrimonial relevante e em abundância, graças a Deus, nas nossas ilhas, para fazermos com que isso seja um atrativo turístico, mas tendo o cuidado suficiente para não deixar que essa euforia, chamemos-lhe assim, exagerando um pouco, do turismo como o salvador ou o ponto forte da economia, venha ameaçar ou destruir o nosso património. Porque nós sabemos que as necessidades do turista atual, mais do turista de massa e não do turista mais seletivo, são de conforto. Muitas vezes o património que nós temos não garante esse conforto ou essas necessidades
globais, não é? Do turista global. E, portanto, eu acho que é aqui que tem de haver um equilíbrio muito bem concertado e uma consciência pública geral de que o património construído, tal como o património natural, é um recurso não renovável e, portanto, a sustentabilidade passa por aí também. Sem dúvida que temos de começar a pensar num trabalho conjunto entre todas as entidades e também e principalmente entre a cultura e o turismo. E se calhar, permita-me acrescentar, e se calhar também com o setor privado, com entidades privadas, ou criar, porque, enfim, há que pensar também se criarmos uma atividade, um negócio, essa também tem que ser, é um setor empresarial que não cabe ao Estado, mas que até pode haver, pela parte do Estado, o chamado setor empresarial do Estado, mas empresas que existem exemplos, aliás, bastante interessantes em Portugal. Basta pensar nos parques de Sintra, que são geridos por Monte da Lua, portanto, uma empresa pública, de capitais públicos. E nós, se calhar, poderíamos também pensar em soluções deste género mais integradas e com uma certa escala. Penso que este trabalho do BPR também aponta para a ideia, não isoladamente um investidor numa destas unidades, mas haver toda uma concertação ao nível do território para a conversão destas unidades, dessas estruturas. Certo? Estou a interpretar bem ou não? É isto mesmo, é isto do que eu tive a oportunidade de estudar e de ver. É sempre uma mais-valia de ter uma coesão a nível de um sítio, que seja de um território, de uma ilha, de um município, do que ter o perigo que aconteceu na Alemanha e em algumas cidades europeias, o Airbnb, que é um modelo de comprar casas e de alugar, quando se vai chegando uma entidade que tem muito dinheiro, que consegue comprar pedacinhos de uma cidade e depois vender. Este dinheiro nem só sai completamente fora do sistema, de um sistema sustentável de uma economia local, mas também perde-se um controle e um diálogo importante. Então é isto, é ter uma rede, realmente uma rede da propriedade. Uhum. E um controle do Estado, não é? Um controle do Estado naquilo que tem o seu papel regulador, digamos assim. E esta questão faz-me aqui também lembrar do património classificado, agora entrando não necessariamente nestas tipologias só de pequena habitação rural, mas o património classificado, que inclui as igrejas, muitas delas, que inclui algumas antigas solares ou casas senhoriais, que inclui também exemplares da arquitetura popular. Neste momento, julgo que os imóveis classificados andam em torno dos 300 exemplares, e muitos desses exemplares estão em ruína. Como é que o Estado pode fazer valer as suas prerrogativas enfim, de manutenção, de fiscalização e de manutenção desse património? Mariana, naturalmente, tem que olhar para isso. Obviamente que sim, e pronto, e há mecanismos legais para proteger e até há incentivos fiscais e mesmo financeiros, que aliás a região é a única que tem legislação específica de apoio ao património classificado. Há programas de nível nacional que também apoiam
imóveis classificados, mas a região tem um regime próprio de apoios à manutenção e conservação dos imóveis. Agora, temos que ter noção que seria impensável ou seria utópico pensar que a região pode assumir a reabilitação de todos os imóveis classificados que estão em ruína, até porque eles são de proprietários, e se os próprios proprietários não protegem e não mantêm o seu património, obviamente que a região tem um papel importante na sensibilização e no incentivo à reabilitação e à conservação desses imóveis, mas, e todos os anos são atribuídos apoios a proprietários que queiram reabilitar e conservar o seu património classificado, mas temos de ser realistas e ter a noção de que este tem de ser um esforço que também tem de partir dos próprios proprietários e que nenhum organismo público tem capacidade para assegurar a manutenção e a preservação de todo o património da região. Seria quase utópico pensar... Naturalmente que a região não tem nenhum orçamento de Estado é suficiente para fazer esse trabalho. Agora, se calhar temos é que pensar em políticas mais proativas. Enfim, uma palavra que eu pessoalmente não gosto muito, mas neste caso justifica-se, quer dizer, pensar além, não apenas contar que os proprietários vão manter, porque em muitos casos com as igrejas ou com as igrejas há um regime especial de apoio até, não é? Mas a partir do momento em que se verificarem também praticamente o abandono desses espaços, o problema vai surgir, como surge para as antigas casas senhoriais, que continuam a desaparecer ou em estado de degradação e os proprietários não têm capacidade, portanto, não têm capacidade para fazer uma recuperação. Ou seja, nós temos que ir um pouco mais além e criar sistemas talvez mais inventivos e mais integrados e colaborativos de assegurar essa continuidade, não apenas conservando, não estou a colocar a possibilidade sequer de ser o Estado a conservar diretamente todo esse património, porque isso não é possível, mas julgo que é importante pensar-se em medidas mais integradas e em colaboração com outras entidades. Uma questão também que me tenho colocado, existem alguns prémios nacionais que distinguem. Agora entrando mais para o plano dos arquitetos, muitas vezes os arquitetos também não estão muito sensíveis a esta questão da recuperação do património. Não é verdade, Louis-Pierre? Muitas vezes estão também mais centrados na construção do novo, não é? De um edifício, de uma edificação de raiz. Como é que se conjuga isto com esta vontade, ou esta necessidade até de recuperar o património, de manter as estruturas existentes, fazendo a ligação com novos materiais, com novas formas, com aquilo que há pouco a Mariana dizia também, as exigências de conforto que as pessoas não prescindem. Como é que nós casamos este património que tem determinadas condicionantes com os usos e com os imaginários do tempo presente, e como é que os arquitetos o podem fazer? É uma boa pergunta, porque eu acho que depende sempre do modelo. Eu estou a falar que muitas vezes é o cliente que manda. O arquiteto acaba por ser o conduíte de uma ideia, de um desejo. E muitas vezes o arquiteto não pode fazer. Eu acho que talvez o arquiteto nem sempre é o desejo do arquiteto de criar de raiz ou de fazer recuperação, mas eu acho que talvez do que eu posso imaginar na minha posição seria de ter o papel de sensibilizar o cliente e de ser o interprete entre o cliente e uma comunidade, por exemplo.
que seja um arquiteto que crie um diálogo entre as autarquias, uma Câmara Municipal, uma junta de freguesia, uma pequena comunidade e os herdeiros, neste caso, por exemplo, na América do Norte, ou até mesmo só um cliente de um local que não tem necessariamente a visão, ou que tem talvez falsas ideias, ou que tem noções que a recuperação não vale. É sempre uma mais-valia, talvez, o arquiteto conseguir sensibilizar o cliente e ajudar a compreender também, da nossa parte, temos uma educação. Estou a falar, vou dar o caso de uma recuperação de uma casa em ruína, uma casa rural, uma casa que um imigrante quer reutilizar. Temos que aceitar que há confortos contemporâneos. Eu costumo dar o exemplo de uma casa de banho. A maioria das pessoas hoje em dia quer uma casa de banho dentro da casa. Ninguém vai querer fazer uma recuperação do que foi deixado antigamente. E no imaginário, às vezes, pode ser difícil reconciliar o que foi deixado, por muitas razões. Mas, conversando a alguns aspectos, porque entramos logo numa conversa de mudança, a mudança do património, o que pode mudar e o que é uma mais-valia ficar, ou perdurar, ou adaptar. No caso das casas populares, temos espaços agricultural que já não é utilizado, já não tem burro em casa, já não se faz vinho em casa. Queremos acrescentar uma casa de banho dentro da casa, queremos espaços maiores, com mais luzes, mas também eu costumo dar também o exemplo do forno de lenha. O forno de lenha é, para mim, uma peça geradora de muita cultura e das comidas. É uma peça que ainda hoje, mesmo os imigrantes que querem uma casa completamente nova, ainda têm um apetite de fazer pão, de fazer a linguiça, de utilizar esta peça que ainda pode ser utilizada num projeto novo. Então, é este diálogo de apresentar, talvez, novas visões aos clientes e também ser abertos que, em termos de preservação ou de recuperação, há de haver uma mudança e há de haver várias mudanças, mas de ter uma sensibilidade a uma escala de tempo maior do que só o desejo do agora, que é sempre muito difícil. Temos que andar e ter uma visão de longo prazo. E eu acho que o papel do arquiteto talvez seja neste sentido. De sensibilização, não é? De sensibilização, mas eles próprios também têm que estar sensibilizados. A questão também muitas vezes sai. É verdade, é isso mesmo. Isto leva-me aqui também há pouco a Mariana também já focou e já tem focado, não é? É necessário que haja um interesse dos proprietários, é necessário que haja uma compreensão por parte das comunidades. Mas para que isso aconteça também há que ter atenção na formação, numa certa literacia patrimonial que parece-me que não existe, ou existe insuficientemente, e talvez depois outras formas de premiar, por exemplo, premiar projetos de recuperação exemplares. Não só o arquiteto, mas se calhar o dono de obra, porque o dono de obra tem um papel fundamental em todo este processo, não é? Em decidir se quer uma casa absolutamente, enfim, moderna, sem nenhuma concessão, sem nenhuma relação com a pré-existência, ou se, pelo contrário, vai ter atenção àquilo que disse, que eu achei muito, muito interessante: o forno é uma peça geradora de cultura. E de facto é, não é? E de facto é. Portanto, depois como é que se
faz passar toda essa sensibilização, toda essa reflexão sobre as dimensões do património, os valores que o património encerra, valores estéticos, valores culturais, valores ecológicos. A nossa arquitetura tradicional é bastante ecológica, faz-se quase como um prolongamento da paisagem, não é? Valores económicos, porque não? Se podem também ser daí depois gerado um modelo de negócio, e é nesse aspecto que eu acho que o Estado também poderia interferir mais, no sentido de criar políticas mais que pudessem catapultar soluções, boas soluções. Não sei, Mariana, o que é que lhe parece deste meu arrazoar? Sim, eu concordo. Aliás, já há um prémio um prémio de arquitetura que é atribuído de 2 em 2 anos para a reabilitação do património. E esse prémio é distribuído não só pelo arquiteto, mas o dono da obra também recebe uma parte do prémio, é um prémio monetário, e é atribuído pela Direção Regional, e onde se candidatam projetos de reabilitação de património. Quer-nos dizer como é que se chama o prémio? Diga. Quer-nos dizer como é que se chama? Como é que se chama esse prémio? É o prémio Paulo Gouveia. O prémio Paulo Gouveia é uma referência à arquitetura regional. E pronto, são abertas candidaturas, os projetistas ou os donos de obra em conjunto candidatam-se, e há um júri de mérito que é selecionado e que atribui não só menções honrosas, mas também um prémio monetário ao primeiro classificado, e esse prémio é percentualmente distribuído. Há uma percentagem que vai para o projetista e uma outra percentagem que vai para o dono da obra. Mas concordo consigo, ainda há muito caminho a fazer, e principalmente em relação ao que o Luís referiu, que se trata, na minha opinião, principalmente de uma questão de mentalidade, de não se ver a reabilitação como uma mais-valia e como uma forma de acrescentar valor ao projeto. Eu acho que o futuro seguirá por aí, por informar mais as comunidades, não só projetistas, mas também os donos de obra ou a comunidade em geral, que é quem vai adjudicar, digamos assim, os projetos, e tentar criar uma mentalidade de valorização do património através da sua reabilitação, porque só dessa forma, criando uma mentalidade conjunta de defesa do património e assumindo como uma responsabilidade comunitária, é que chegamos lá. Não conseguimos, e com muita informação. Aí nós podemos ter um papel realmente mais ativo na divulgação de informação, porque não se protege aquilo que não se conhece, obviamente, e aquilo que o Luís tem feito, o trabalho que o Luís tem feito é muito importante nesse sentido, dar a conhecer aquilo e a Direção Regional também tem feito algum trabalho nesse campo, dar a conhecer aquilo que temos, valorizar aquilo que temos, mostrar que tem valor e que a sua reabilitação é viável e que poderá constituir um acréscimo de valor a qualquer projeto, mas infelizmente ainda há muita ideia de que o progresso é construir de novo e deitar abaixo aquilo que existe, que já não tem valor porque é velho, entre aspas. Há aqui uma questão que imediatamente me vem ao pensamento, que é, será que é apenas uma questão de mentalidade ou também há dificuldades práticas na reabilitação, na reconstrução? E eu refiro essencialmente ao setor da construção propriamente dito, não é? Haverá técnicos, haverá operários especializados nas técnicas tradicionais, o que me parece é que também este setor está muito desguarnecido
deixou de haver estes saberes e quaisquer empreiteiros não arriscam sequer trabalhos deste género, porque já não têm quem os faça e quem saiba e quem domine essas técnicas. Como é que nós podemos dar a volta a esta falta dos ofícios tradicionais? Olha, eu vou tentar responder da parte da área que eu conheço. É verdade que em termos do sector económico, da mão de obra, é muito difícil ter mão de obra disponível em geral. Em geral, a mão de obra na construção é muito complicado. Então, em termos dos mestres, porque eu conheço alguns mestres das técnicas antigas, eu acho que entramos mais uma vez na valorização dessas técnicas, na valorização deste saber e na valorização dos materiais. E mais uma vez, é ter um pensamento muito largo e em inglês dizem holistic, que é de pensar que a construção tem o saber, tem a mão de obra, tem o material, e que é no meio insular, no meio de uma ilha fechada, os materiais. Eu costumo dizer aos meus alunos que no Canadá temos um grande país e podemos mandar edifícios inteiros para a lixeira, para longe, fora de vista, mas numa ilha, quer dizer, não se pode mandar talvez do outro lado, mas ainda está do lado de alguém. E essas ideias da sustentabilidade passam também pelos materiais. Então, os materiais locais, o deslocamento dos materiais, ou na procura, ou na despedida dos materiais, e de ver qual é o tipo de diálogo que podemos ter com as técnicas antigas e as expectativas contemporâneas. Quais são? Há sempre esta quebra. Há sempre uma quebra entre o antigo e o novo. Passamos de um material novo, não há uma continuidade. Nas técnicas também, muitas vezes, acontece uma quebra. E talvez temos que pensar mais numa continuidade. Quer dizer, pronto, deixamos talvez, aproveitamos o mesmo material de uma outra maneira, ou aproveitamos de uma técnica com outros materiais. Mas tem sido um pouco feito isso com a madeira. Peço desculpa a interrupção. Com a madeira de criptoméria tem sido um pouco feito esse trabalho, mas não sei até que ponto é que está aqui ao serviço também depois da fileira da construção, que é uma questão. Mas eu estou a compreender, acho que é muito bem colocada a questão. Há uma interrupção no uso, nas técnicas dos materiais do tradicional para o moderno, quando poderia haver uma ponte, uma continuidade. É isto, eu acho que é isto, é esta ideia da continuidade e da ligação entre as coisas, que seja ou no tempo, que seja nos materiais ou nas técnicas, é de dar continuidade e de valorizar o ponto de partida. O ponto de partida cresce mais e diferente, mas há sempre este ponto de partida. Exato. Bem, nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda temos uns minutinhos, e eu gostava, se fosse possível, ficarmos com algumas ideias aqui mais concretas para o futuro. O que é que a Direção Regional da Cultura pode fazer com projetos como este que o Louis Pierre nos presenteou? Como é que nós podemos avançar na inventariação, na procura de soluções para o património edificado que está em perigo e em risco? Que próximos passos deveríamos dar, na sua opinião, Mariana? Surge-me aqui uma ideia que poderá ser um desafio, mas teria que ter, obviamente, parcerias associadas, mas,
pegando num desses imóveis e criando um laboratório, digamos assim, de uso de técnicas e materiais tradicionais aberto à comunidade, parece-me que poderia ser um bom ponto de partida para começarmos a introduzir este gosto e este conhecimento na população local, eventualmente até procurar ainda alguma mão de obra especializada que esteja interessada em partilhar os seus conhecimentos e, não sei, eventualmente começarmos por uma delas e quem sabe a partir daí, mas pronto. Haver uma linha bonificada, por exemplo, uma bonificação para quem usasse esses materiais, não é? Para quem recorresse a materiais e a técnicas tradicionais. Sim, os apoios que existem atualmente beneficiam o uso de técnicas e materiais tradicionais. Aliás, há apoios que só são atribuídos a quem use esses materiais, mas temos todos noção de que não é suficiente, porque às vezes porque há pressa, porque as pessoas querem uma resposta imediata e às vezes há trabalhos que, por serem feitos manualmente, por exemplo, demoram mais tempo e principalmente quando começamos a chegar às gerações mais novas, só querem carregar no botão e ter uma casa pronta no mínimo tempo possível. Portanto, isto é tudo muito complicado. Tem que fazer o marketing. Tem que fazer o marketing certo, não é? Criar aqui uma marca, dar uma visibilidade e também fazer... é uma questão de marketing, sem dúvida. Sem dúvida. Vivemos num mundo em que as leis do mercado é que ditam, não é? Bem, eu acho que nós estamos mesmo a chegar ao fim, não sei se cada um que queria dizer qualquer coisa para rematar, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Há aqui uma pergunta para o arquiteto. Exatamente. Então aqui a Marta, obrigada pelo aviso, Mariana. A Marta pergunta, Marta Oliveira, ao arquiteto Luís, do projeto que realizou na Ilha Terceira, assinalou, estudou a Casa da Ribeira, dos primórdios do povoamento da Praia da Vitória, localizado no cimo da ribeira daquela localidade. Tem ideia desse exemplar? Sem ribeiras, talvez que entrou no inventário, mas eu não estou neste momento a ver, mas eu vou ir procurar, porque talvez que eu tenha algumas informações sobre isto, mas agora mesmo no momento não sei se tenho informação sobre esse exemplar em concreto. Mas eu vou vou anotar o nome e vou escrever. A Casa da Ribeira, que supostamente terá uma origem próxima do tempo do povoamento da ilha, na Praia da Vitória. Porque eu sei que é a casa do espanhol. Que não talvez não tenha. Que é uma casa magnífica e que está em ruína, enfim, teria... Essa é uma que está a começar agora o processo de reabilitação, que a Direção Regional tem estado a acompanhar. Vai iniciar agora a obra de reabilitação. Muito é saber. Eu estudei esse exemplar e é um exemplar belíssimo. Bem, eu penso que nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a vossa presença. Acho que a nossa conversa só pecou por ser curta, porque, na verdade, haveria que continuar e julgo que ela tem que ser continuada neste fórum, noutros fóruns, porque é com a conversa, com o entendimento entre várias partes, entre interesses diversos e às vezes até antagónicos, só assim é que nós podemos encontrar soluções de futuro e soluções duradouras e sustentáveis. Portanto, agradeço também mais uma vez
à secção regional da Ordem dos Arquitetos esta oportunidade. E despedimos. Ok, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Boa noite e continuação de bom trabalho também. Muito obrigado. Eu vou dar um agradecimento muito rápido. Estamos sempre a falar de diálogo e de ponto de partida. Eu estou muito consciente da minha posição como alguém de fora, mas que tem também um pé dentro. E eu agradeço muito esta plataforma e esta oportunidade de conversar convosco e de deixar-me aqui falar um bocadinho. Muito obrigado.